Glória a Deus. Capítulo 2 da carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha ausência, mas muito mais agora na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício, serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Oremos. Amado Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu quero te agradecer pela vida e te louvar por estar aqui na tua presença com a tua igreja, sentindo a tua unção e a tua graça que se derramou no templo do Senhor pelas orações que regaram os bancos da igreja, as cadeiras, o púlpito, e pelos louvores, Senhor, que entraram nos nossos corações, nos nossos ouvidos, na nossa mente, mas acima de tudo que subiram ao teu trono de glória. Meu Deus, abençoe as famílias agora, a minha família, as nossas famílias, todos os membros desta família que estão aqui presentes, e aqueles que estão em casa, e aqueles que estão trabalhando, estudando, viajando, ou quem sabe longe deste lugar, mas em algum lugar está alguém, um coração agradecido, um coração de alguém trabalhador, um guerreiro, uma guerreira, mas também quem sabe alguém fraco, abatido, desanimado, talvez quebrado pelas lutas, pelas dificuldades, cansado da batalha do dia a dia, em crise existencial, psicológico, emocional, e quem sabe em crise econômica também. Deus, visite agora o teu filho que participa pelas redes sociais e pela internet, participa desse culto, deste gesto de adoração,
cheio de temor, chega na tua presença agora. Abençoe o teu filho que está na sala da sua casa, ou no quarto, Senhor, lá na cozinha, Senhor, ou quem sabe dentro do seu carro, no escritório, alguma dependência da casa, ou quem sabe até deitado, acamado no leito de hospital, onde estiver esta vida agora, a criança, o adolescente, a pessoa de meia idade ou a pessoa idosa, o enfermo, aquele que está com perfeita saúde, mas por uma razão justificada não está na tua presença agora. Deus, visita esta vida em sua casa, vem encher o seu coração de gozo, venha encher a sua vida de alegria, venha transformar o seu corpo enfermo num corpo são, sadio, saudável, venha transformar as trevas em luz nesta casa, venha transformar os problemas em bênçãos nesta casa, venha visitar esta família, meu Deus, e venha operar maravilhas, meu Pai. Nós estamos aqui no templo sentindo uma alegria especial, porque a tua glória veio inundar o templo mais uma vez e nós sentimos a tua presença. Portanto, te louvamos e te agradecemos por nos ouvir e nos responder, e rogarmos em favor das famílias e o Senhor ouvir a oração de toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Amados, esse ano nós estamos trabalhando esse tema, chamados para servir. E muito nós vamos falar ainda nesse tema no transcorrer do ano. E eu enfatizei aqui, nos primeiros dias, quando fizemos os 12 dias de clamor para 12 meses de vitória, que nós intitulamos Fazer Assim Sempre, e foi um verdadeiro Pentecoste, foi um avivamento sobre nós, os trabalhos do início do ano, no nosso templo, com a presença dos nossos líderes e dos nossos queridos irmãos. E hoje gostaria de tão somente frisar esse tema aqui com os irmãos, para nós renovar a cada dia. É claro que os pastores estão ministrando, sempre dentro de uma palavra responsiva e sincera, para alimentar a igreja do Senhor, o rebanho de Deus. Glória a Deus. E hoje então pensando sobre esse texto que lemos, a identidade do servo. O servo tem uma identidade, e nós falamos aqui, o servo não se preocupa com o ibope, o servo não se preocupa com a posição, o servo não se preocupa com elogios, mesmo que tenha. O servo não está muito preocupado que o seu nome esteja na tela, o servo não se preocupa que o seu nome esteja na mídia, mas o servo se preocupa com uma coisa só, crendo nós sendo a mais necessária, é servir, é uma dedicação em se inclinar para fazer as coisas para alguém ou por alguém. O servo se preocupa em abraçar, o servo se preocupa em apertar a mão, o servo se preocupa em passar uma mensagem de amizade, uma mensagem de simplicidade, uma mensagem de temor, de companheirismo, que venha agregar os amigos, que venha reunir os irmãos, e venha fazer com que o corpo de Cristo esteja mais coeso, mais unido, e seja mais resistente, mais forte. Esta é a vida de um servo. O servo sente a dor daquele que está sofrendo, o servo vê a tristeza no rosto daquele que está abatido, o servo nota quando alguém não está bem, porque a sua olhada, a sua visão, é uma visão clínica de alguém que tem o Espírito Santo, que consegue se comunicar com a alma sofredora, com o coração triste. Glória a Deus. O servo tem identidade, e do versículo 5 até o 11 do texto que lemos, está explícito no texto sagrado a identidade do servo. Veja só a identidade do servo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus,
não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de servo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A identidade do servo fala do sentimento, como o Senhor Jesus tinha um sentimento, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, se submeteu, se dobrou, desceu numa posição mais baixa e se fez semelhante aos homens, e foi achado na forma de homem, se colocou numa forminha, na forma de homem, ou numa forma de homem, e humilhou-se a si mesmo, sendo obediente, descendo mais, até a morte na cruz. Glória a Deus. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo, glória a Deus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, falando de todos os seres angelicais, dos que estão na terra, de todos os seres vivos, falando de pessoas, de animais, de insetos, tudo. E depois ainda mais, e debaixo da terra. Não se tem ideia do que tem debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Esta é a identidade do servo, porque aqui está revelada a sua identidade. Olhando para o texto, a gente aprende tanto, porque Paulo escreveu esta passagem com uma magnificência muito grande, na unção do Espírito Santo, passando a mensagem para os irmãos da igreja de Filipe, para corrigir um grande erro ou um grande mal que pairava sobre a igreja. A exaltação e o orgulho, o querer ser servido e tantas coisas que assolavam a igreja do Senhor em Filipe. Mas Paulo vem para trazer um modelo, trazer a identidade verdadeira daquele que é servo de Deus, daquele que permanece no templo do Senhor adorando. Eu creio que esse texto que Paulo escreveu é o pico da montanha da adoração. E quando a gente lê com atenção o texto, parece que dá mais vontade de adorar e louvar do que o sentimento de interpretação do texto. Não é alegórico, não é poético, mas pode se tornar poético e, acima de tudo, glória a Deus, transformar num hino de louvores e adoração. Mas também é teológico, porque de dentro do texto se entende Deus, de dentro do texto, nas entrelinhas, se compreende o que o Espírito Santo quer passar para o coração da gente, porque aqui está a construção equilibrada de uma vida espiritual, de um verdadeiro servo. Glória a Deus. A forma com que Paulo ensina parece ser um hino de adoração. Se você ler os salmos, os cânticos, e se você ler as epístolas de Pedro, vai achar lá em alguns versículos do contundente Pedro, coisas que condizem e dão um paralelo com esta fotografia que Paulo passa para a igreja do Senhor em Filipos. O que Paulo quer ensinar aqui,
no meio desta doçura do texto, é uma interpretação clara, modelo de servo. Veja de novo para ficar mais claro para você. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual é o sentimento que Jesus teve quando viu um homem sofrendo, paralítico? Qual é o sentimento que Jesus teve quando viu Maria chorando do lado da sepultura naquela madrugada? Qual é o sentimento que Jesus teve quando viu Lázaro sepultado há 4 dias? Qual é o sentimento que Jesus teve quando viu Marta e Maria chorando e pedindo um milagre na casa delas? Qual o sentimento que Jesus teve quando viu uma multidão no deserto faminta, durante todo o dia andando atrás dele, sem pedir comida? Qual o sentimento que ele teve? Jesus parou, e uma das vezes, qual o sentimento que ele teve quando viu o cego de Jericó, gritando desesperado para ele? O sentimento de Jesus fez ele parar pelo grito do cego. O sentimento de Jesus fez o menino entregar os pães para ele multiplicar. O sentimento de Jesus fez ele levantar o paralítico. O sentimento de Jesus foi tão forte que ele exteriorizou com lágrimas quando foi visitar a sepultura de Lázaro e ressuscitou Lázaro. Glória a Deus. Qual é o sentimento de Jesus hoje, quando olha para você e para mim no templo do Senhor, com esse coração aberto, adorando? Levante a mão para o céu. Xarabala, xarabala. Adore ao Senhor Jesus, porque você é servo de Deus, você é uma serva do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante olhar para o texto, quando Jesus sente que alguém tocou nele, disse: eu sinto que alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Depois chega na casa de Jairo, vê o desespero e sente que tinha que fazer alguma coisa. A mulher, mãe da menina possessa por demônio, endemoniada, a mulher cananeia, ele teve um sentimento tão forte que demorou a responder no contexto literal, mas no contexto espiritual, curou lá atrás. Já está curada desde aquela hora. Qual era a hora? A hora do início da oração, a hora do início das lágrimas, a hora do quebrantamento, a hora do abrir a alma. Esta hora que se entende o sentimento do Mestre, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus grande, não teve por usurpação ser igual a Deus. Não importa a posição, onde está, a altura que tem, o poder que agrega, os predicados que lhe são conferidos, o que importa é que não importa. A melhor coisa é descer, aniquilar-se e tomar a forma de servo. Quando eu vejo esse texto aí, irmãos, meus pensamentos voam lá para Mateus, e nós precisamos ler esse texto, porque é muito forte esse texto. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 20, e o versículo 25 ao 28. Veja só o que diz aqui. 20, 25 ao 28. Para você ver onde está o lugar do servo.
Glória a Deus, diz o texto aqui. Jesus chamando-os para si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. O que está ensinando aí? Qual é o lugar da nobreza? Qual é o lugar do servo? Vamos entender o texto. Os príncipes dos gentios são dominados e os grandes exercem autoridade sobre eles. Quem tem autoridade lá fora, cresce sobre os mais fracos e dominam e subjugam os mais fracos, porque os grandes exercem autoridade sobre eles. Daí veja o contraponto que Jesus faz no versículo 26. Mas entre vós não será assim, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja servo. Lá fora, os grandes dominam sobre os pequenos. Dentro do governo de Deus, quem quiser ser grande, seja servo. Quer ser líder, seja servo. Quer crescer, seja servo. Quer prosperar, seja servo. E aquele que dentre vós quiser ser primeiro, seja servo. Aqui está a receita mais clara do que Paulo escreveu em Filipenses 2, 5 a 11. Porque aqui o Senhor Jesus está ensinando, olha, lá fora os reinos têm os seus governos, dos maiores para os menores, vindo sobre eles e pisando sobre eles. Aqui dentro é diferente. Quem quer crescer, entra debaixo da carga. Quem quer crescer, se dobra. Quem quer ser líder, é servo. Quem quer ser primeiro, seja servo. E você vai encontrar no templo do Senhor esses cantores, esses pregadores, esse pai de família, essa mãe, esse moço, essa moça, entendendo bem o que tem que fazer para ser eleito por Ele. Porque lá no capítulo 2 de Filipenses, diz que depois que tudo isso aconteceu, diz, Deus o exaltou soberanamente. Depois que desceu, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Depois que descer, ganha um nome. Depois que servir, ganha um nome. Quando ele abriu mão de tudo, da sua posição, do seu governo, do seu reinado, do seu poderio de glória, e desceu até a morte, daí Deus o exaltou soberanamente. Depois que eu e você entendermos o projeto de Deus na nossa vida e descermos aos pés de Jesus, Ele promove, Ele levanta, Ele elege, Ele usa. Glória a Deus. Xalabashuri, calabasharabá. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu olhei para João 12, 26, o que serve é honrado. Veja só João 12, 26, o que disse. Foi o Senhor Jesus que falou essa palavra.
João, Evangelho 12 e 6. Vamos ver se é esse versículo. Será que é João 12, 6 mesmo? 12, 26? Isso. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, estará ali também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai honrará. O que está faltando para receber a honra? Servir. Está faltando para crescer na presença de Deus? Seguir Jesus. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, é o Senhor Jesus falando aqui, irmãos, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Sirva, se dedique, porque Deus vai te honrar. Quando ninguém lembrar de você, Jesus estará olhando para você. Quando eu não conseguir te ver no meio da multidão e nem te dar um abraço como líder eclesiástico da igreja, Ele te abraçará nos escondidos da noite. Ele te verá nos momentos de oração. Ele te visitará na hora de angústia. Ele dará vitória na hora certa. Então somente sirva, porque esta é a fotografia do servo. Glória a Deus. Glória a Deus. Estava olhando um texto de 2 Timóteo 2 e 24. Deixa eu ver aqui o que diz esse servo, para o servo aqui, 2 e 24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Está dando a dica. Servo não é teimoso, servo não é contencioso, o servo é manso, o servo é sofredor, o servo sempre tem uma palavra. E você vai ver Deus começar a te usar a partir de agora. Porque a virtude do servo é muito maravilhosa. Vamos para mais um texto ainda bíblico. Quando olhamos para Lucas 16 e 13, e Mateus 6 e 24, o servo não pode ter o coração dividido. Lucas 16 e versículo 13, diz o texto aqui: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Deus não divide a sua honra, Deus não divide o seu poder. O servo não pode ter um coração dividido, o servo não fica em cima do muro, o servo assume, e Deus te chama para você assumir com Ele uma posição de servo. Deus quer te honrar, Deus quer te criar, mas você precisa assumir uma posição de servo, e não pode ter o coração dividido, não pode servir a dois senhores. Quantas pessoas lutam e batalham, patinam na sua vida, remam no barco amarrado, e as coisas não andam, porque estão com um pé em uma coisa, e o outro pé na outra coisa, um pé em cada barco. Defina a sua vida, e vai para o lado de Jesus,
Quando os discípulos pescavam a noite toda e não tinham pescado nada, estavam cansados na praia, envergonhados, Jesus disse: eu sei o lugar dos peixes. Parafraseando, os peixes estão do lado direito do barco. Vão e lancem a rede do lado direito. Quem sabe durante a noite eles tinham usado todas as suas estratégias, que era o lado esquerdo, toda a sua habilidade da pesca, o seu profissionalismo, as suas iscas preparadas, as suas redes magníficas, boas. E eles entendiam, porque o pescador, os irmãos que conhecem pescadores sabem, eu fico olhando assim na água, não vejo nada, mas o pescador está ali, ele já diz: lá tem um cardume, lá tem um peixe, onde? Não, lá. O pescador é profissional, e eles olhavam quando a lua batia na água e viam, os peixes estão lá, e com toda a habilidade, eles não pegaram nada. Jesus disse: o lado da pesca é o lado direito, lançai a rede do lado direito do barco e achareis. E eles disseram: havendo nós pescado a noite toda, não achamos nada, mas sobre a tua palavra, é sobre esta palavra que você vai lançar a rede, vai lançar os teus propósitos, vai lançar os teus compromissos, vai lançar a tua profissão, vai colocar a sua vida, a sua família, tudo do lado direito do barco, e a bênção virá em tua direção, a bênção virá sobre a sua vida. Quando nós lemos Marcos 10:45, que o texto diz: Jesus não veio para ser servido, mas para servir. É um privilégio que o seu mestre não teve, e eu também não quero, porque eu não posso querer um privilégio que o meu mestre não teve. Mas os filhos de Zebedeu queriam, e Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Eu encerro antes de orar pelos irmãos, dizendo que eu conheci a história de um escravo chamado Simão. O escravo Simão era um homem de meia idade, e ele um dia se rebelou contra o seu patrão, seu dono, e disse: vou morrer apanhando e sofrendo, mas não sirvo mais ninguém. Faltava pedaço das orelhas de Simão, parte do seu corpo lacerado, muitos sinais de tantos açoites da escravidão, sofrimento, cortes profundos, membros defeituosos, de tanto sofrer como escravo e trabalhar. E ele calçou o pé um dia e disse: eu morro, mas não sirvo mais ninguém. E o escravo Simão se tornou uma pessoa rebelde, difícil, e o fazendeiro colocou ele à venda, amarrou no tronco, e ali estava o servo Simão, o escravo Simão, rebeliado, pronto para morrer, mas não ceder mais para ninguém. Quando viu um dia, um outro fazendeiro apareceu com um carro bonito, parou, pelos trajes, pelos traços, ele viu que era um outro fazendeiro, e ele disse: não me compra, porque eu não sirvo mais ninguém, chega de sofrer, vou morrer aqui, mas se sofrer é para morrer. E ele foi lá, comprou sem falar uma palavra, e pagou muito caro aquele escravo. Acorrentaram as suas mãos e os seus pés, e o Simão foi dentro do veículo, dentro da carruagem, dizendo na estrada: não adianta você querer fazer ou trabalhar, porque eu morro e não obedeço mais ninguém. E o homem não respondia uma palavra. Quando chegou a entrar num portão grande, bonito, dentro de uma fazenda muito linda e grande, uma casa bonita do lado de um lago, o patrão chamou, o fazendeiro chamou seus servos e disse: desamarrem o escravo Simão, tire as algemas,
as correntes, as ataduras, e solte o Simão. E ele disse: Simão, está vendo aquela casa lá? Estou vendo. Está vendo essa fazenda aqui? Estou vendo. Isso é para você, Simão. Eu comprei você e paguei muito caro, mas eu comprei porque fiquei com pena de você. Você está liberto, Simão. Não comprei para te escravizar. Eu te comprei para você não ser mais escravo, para você ser um homem livre. Você vai onde você quiser, come o que você quiser, dorme onde você desejar, porque você é um homem livre. Naquele momento, Simão se jogou no chão, e pelo gesto daquele fazendeiro, daquele patrão, ele disse: pelo gesto de bondade, eu não te abandono nunca mais, e vou te servir o resto da minha vida. Para te servir, Jesus, eu tenho. Um dia Jesus achou eu e você revoltados, marcados, açoitados pelo nosso inimigo que nos tinha como patrão, mas ele chegou e comprou bem caro, e nós saímos pelas estradas questionando: não vou abandonar isso, não vou abandonar aquilo, só vou servir a Jesus se Ele fizer isso para mim, se não fizer isso, não resolver o problema, não vou servir, não estou disposto a servir. Mas quando você entrou no templo do Senhor, você escutou essas músicas e essas pregações, e o Espírito Santo entrou na tua vida, você começou a sentir algo especial na tua vida, você se entregou de verdade, e agora você sabe que não é mais escravo do medo, escravo de Satanás. Você agora é livre para servir a Jesus. Amado Deus, Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, aqui no altar sagrado estão os teus filhinhos, tuas ovelhinhas, meu Deus. Unja com o teu Espírito Santo, encha da tua graça, do teu poder e da tua glória. Derrama sobre cada um de nós o teu Espírito, operando, Senhor, ninguém poderá impedir. Em nome de Jesus, derrama graça,